Boa tarde, a graça de Deus seja multiplicado sobre vós. Boa tarde, a paz do Senhor. Estaremos estudando sobre imagem. Imagem de escultura, de fundição, deuses, seja lá como cada um queira chamá-lo, de gesso ou não de gesso, ou de que queira que o faça, sempre será a habitação de demônios. Quando Deus proíbe algo, mas o homem insiste em fazer aquilo, sempre estará a serviço de um anjo caído, ou seja, de um demônio. Para entendermos a diferença entre adorar a Deus, o Pai de Jesus, ou adorarmos deuses, quer dizer imagens, é necessário entendermos entre salvação e religião. Salvação é um presente de Deus para aqueles que se convertem. Religião é um conjunto de normas humanas tentando a salvação, o que jamais alcançarão. Logo no início da Bíblia, através de Moisés, o amoroso Pai nos ensina: será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus e se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Deuteronômios 8:9. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Muitos dizem que não adoram imagens, mas, conforme o que foi lido agora, basta a pessoa se inclinar diante de uma imagem, reverenciar uma imagem ou beijar uma imagem e estará colocando esta imagem acima de Deus, porque Deus é o único Deus e não se deixa zombar, ele não se rebaixa a uma imagem. Então precisamos cuidar, não fazer, nem comprar, nem vender, tanto menos nos inclinar ou reverenciar qualquer tipo de imagem. Um religioso não distingue entre vida e morte, pois está morto em seus delitos e pecados. Os salvos, porém, sabem que uma imagem não tem vida nem poder. Os ídolos deles são de ouro e prata, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E eles se tornem semelhantes aos que os fazem, assim como todos os que neles confiam. 1 Coríntios 12:2. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Nós precisamos compreender que a imagem não tem nenhum poder, nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa, nem de se mover. Amados, qualquer que seja a petição ou agradecimento feito à imagem, é sempre feita a um demônio. Porque foi uma ideia demoníaca que entrou em alguém de canonizar alguém. Essa pessoa, ela morreu como qualquer outra. Não importa se ela foi santa ou não, se ela foi boa ou não, morreu, ela não tem mais nada a ver aqui nesse mundo. Impossível de ela vir aqui e atender algum pedido ou receber alguma gratidão. O que nós precisamos entender é que existem só dois que têm poder para responder uma oração. Quando a oração é feita por um homem de Deus convertido e cheio do Espírito Santo, aí é o próprio Deus que responde e manda seus anjos fazerem o que ele quer.
Quando é uma pessoa que não tem o novo nascimento, que crê e pensa que ídolos têm algum poder, é Satanás que responde. Sempre será uma resposta demoníaca que vai levar essa pessoa à escravidão do pecado e a uma eterna vida sem Deus. A adoração a ídolos é idolatria. A idolatria é colocar Deus de lado, confiar e crer em algo morto que nunca fez algo por nós. E isto acende a ira de Deus sobre aqueles que assim procedem. Deus chama isso de adultério ou prostituição, pois é colocar alguém no lugar de Deus. O único noivo e sempre será Jesus. Deus quer ocupar o lugar número 1 em nossa vida. Ele não divide com ninguém. Deus Pai de Jesus é o único Deus e jamais aceitará concorrência, pois não há ninguém que ame como Ele nos amou, a ponto de dar seu único Filho por nós na cruz. Fazer, vender, comprar, usar ídolos provoca Deus a ira. Jeremias 8:19. Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Eis a voz do clamor da filha do meu povo da terra, muito remota. Não está o Senhor em Sião? Deus existe, é real e move todas as coisas. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Porém, precisamos entender que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem habita em nós é a Trindade. O Espírito Santo nos consola, ele nos orienta, ele nos capacita, e tudo que o salvo faz é no poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, que Deus não tem concorrente. Ele é o único Deus. Não podemos adorar a Deus e aos ídolos, porque se não adorarmos a Deus, que é o único, nós estaremos adorando alguém que não existe, e isto para Deus é ofensa. Nós sabemos que os israelitas tiveram que matar todos os cananeus por causa da idolatria. E isto não mudou, porque Deus não muda. Ainda hoje, qualquer pessoa que crê ou tem um ídolo como seu objeto de adoração, ele está sem Deus, sem salvação e sem o espírito de vida. Ele está espiritualmente morto. Por isso, ele não distingue entre o bem e o mal. O que Deus ordenou a respeito de imagens ou ídolos? Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministradores dos ídolos e seus sacerdotes. Nós precisamos entender que Baal é o nome de uma dessas estátuas que o povo construía nos altos, e ali faziam suas festas. E Deus fala sobre prostituição. Não é que se prostituíam como nós imediatamente entendemos. Prostituir-se é quando a noiva de Cristo, que são os santos, se inclinam diante de imagens. Estão trocando o noivo, que é Jesus, por um outro objeto de adoração. E isto condena a pessoa para a eterna perdição. Não façam o que Deus não aprova. Seja sábio e adore e reverencie ao único Deus que habita em espírito e verdade nos santos, que são os homens consagrados a Deus. E lembre-se que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, não em coisas mortas, incapazes de ajudar. Todos que se arrependem e se convertem a Cristo destruirão completamente todas as imagens e ídolos, certamente. Se não as destruírem, não se converteram e não têm salvação. Quais as consequências? Morte eterna no fogo do inferno. É o suplício para aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Como agir?
ao entregarmos nossa vida a Cristo, nós passamos a ser de um outro dono. Satanás é o príncipe deste mundo, mas no instante que me converto, minha vida passa a ser escondida em Cristo Jesus nas regiões celestiais, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Nós temos uma coisa a aprender. Ou você é salvo, e quando uma reunião onde tem ídolos funciona, então você estará lá impedindo a descida dos demônios que operam. Mas se você está lá e as reuniões espíritas funcionam, é porque você não é salvo. Quando um salvo está presente, ou eles suspendem a reunião, ou mandam ele sair. Vida tem quem tem Jesus. E quando Jesus, que é a luz, está presente, as trevas não chegam. Milhões de imagens e ídolos são destruídas diariamente, pois cada pessoa que se converte limpa sua casa e ambiente de trabalho da tal maldição e adora ao Deus vivo e verdadeiro e único. A vida de uma pessoa convertida passa a ser um testemunho verdadeiro da palavra que diz: conhecereis a verdade que é Jesus, e esse Jesus é a verdade que vos libertará. Aleluia. Nós temos ídolos que aparentemente não parecem ser perigosos, mas basta ter uma figa em sua casa. É um demônio presente. Ou ter uma pirâmide em casa. É um demônio presente. Eu libertei em nome de Jesus um médico que estava sem clientes, porque ele permitiu que uma seita colocasse uma pirâmide no alto da sua casa, no interior. E enquanto ele não tirou aquela pirâmide, ele simplesmente ficou sem clientes. Então, pela graça de Deus, nós ajudamos ele, e ele foi liberto dessa idolatria e começou a ter novamente muitos clientes. A única maneira de religar a Deus o homem pecador é pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Salvação tem aqueles que receberam a Jesus como seu guia, único e suficiente Salvador e Senhor, submissos a Jesus, estudando a Bíblia diariamente e obedecendo sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Religião é tentar de qualquer outra forma, mas sempre sem sucesso e derrota eterna. Ilusão é pensar que um morto pode fazer algo por um vivo. Ao homem é dado morrer uma só vez e então prestar contas a Deus. Hebreus 9:27. Os salvos não entram em juízo. João 5:29. Os que rejeitam a Cristo já estão julgados. Nós precisamos acordar. Toda vez que alguém frequenta uma missa, é a repetição do sacrifício da cruz, que aqui acabou de ser lido, é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Jamais Deus, Jesus, o Espírito Santo vai estar presente numa missa. Nós precisamos acordar. Muita gente está enganada e precisamos ajudar essas pessoas, em nome de Jesus, orar por eles, para que se convertam e não irão para o inferno se converterem. Mas se persistirem no erro, não há salvação. Nossa vida depende de Deus e não de ídolos. Toda idolatria é pecado e nós não podemos subsistir espiritualmente vivendo em pecado. No mundo todo só há um Deus, que é Deus Pai de Jesus Cristo, que habita em nós, em espírito e verdade, e na hora da morte nos levará para o céu, ou para o paraíso, como diz lá na cruz, e isso nós queremos para você também, meu amigo. Nunca entre numa sala, num salão, onde tem ídolos, pois será prejuízo imediato sobre a sua vida espiritual. Nós o abençoamos
E rogamos a Deus as bênçãos sobre a sua família, que ela viva em santidade, em nome de Jesus. Amém.